Presidente, muito obrigado. Quero ressaltar aqui a importância para mim sempre muito gratificante fazer pronunciamentos nesse plenário com a presença de Vossa Excelência, parabenizar pelo Estado de Santa Catarina, tão bem representado por Vossa Excelência, dizer que nós no Estado do Espírito Santo também estamos comemorando ter sido colocado o único Estado da Federação com ajuste e equilíbrio econômico acima de todos os outros, pela necessidade que esse momento exige de todos a competência, a capacidade de organizar economicamente o Estado, financeiramente o Estado, para que produza as políticas importantes, socialmente importantes, economicamente importantes para a sua população. O Brasil que atravessa essa crise enorme, nós sabemos como é difícil hoje tratar a administração pública, a demanda que está posta, principalmente nas áreas sociais de grande relevância, elas dependem do equilíbrio da economia ajustada dos estados. Portanto, o Estado do Espírito Santo, o governador Paulo Artung está de parabéns pela condução, não só agora, mas no terceiro mandato que se encontra, sempre teve uma preocupação com o equilíbrio econômico do Estado. O nosso Estado é um Estado ajustado, mas tem toda a sua carência de políticas sociais, como os demais o Brasil tem. Eu vejo nisso, senhor presidente, antes de fazer o pronunciamento, o senhor vai ter um pouquinho de tolerância comigo, eu vejo nisso, e hoje falava com o ministro da Saúde, que, na verdade, a gestão pública ela se transformou nas gestões ineficientes. Atendemos, ver o percentual de crescimento da folha de pagamento dos estados, nesta crise, a partir de 2015, foram de mais de 12% a 13%. Quer dizer, você não aumenta mais despesas quando você precisa organizar a sua economia. Então, a cada dia que passa, e a população que fez o povo brasileiro cansado de sofrer as consequências de tudo isso, não é porque você ganha a eleição no município, ganha no Estado, que você vai imediatamente atender seus compromissos políticos, esquecendo que é muito mais importante organizar a economia e sustentar políticas que possam atender a população, né? É muito difícil você saber que as pessoas vão aos hospitais e não encontram nem o medicamento, nem o atendimento adequado, nem o leito, e as condições dos hospitais é muito lastimável. Eu estou conversando com o ministro, o competente ministro Ock, na Saúde, nós falávamos sobre isso, quanto importante é a gestão pública. Então, esperamos que, com esse movimento que a sociedade brasileira fez, tomou o destino na sua mão, disse: agora eu escolho do jeito que eu quiser, independente de qual a proposta, mas eu não quero ficar na pauta que há anos e anos, sequencialmente, em todas as eleições foram colocadas para a população. A população não quis saber se naquele momento ela teria que escolher entre um programa tal ou outro programa. Ela escolheu o que ela queria fazer, que era ter a capacidade de dizer que agora quem me representa nesse momento é o presidente eleito que aí está, Jair Bolsonaro, a quem desejamos, não só depositamos o voto de confiança, estarei aqui no Senado para trabalhar pelas propostas que foram todas elas factíveis com os interesses da população, como lutar para que finalmente o país possa sair dessa crise. O esforço que o presidente Michel fez, de enfrentar os problemas que já se acumulavam, ele é reconhecido. Não conseguimos tudo o que queríamos, mas tenho certeza que agora alguém que foi ungido pela confiança da população brasileira, e aí não tem aquela história que eu canso de ouvir e canso de rebater, que o povo escolheu um para governar e o outro para ser oposição. O povo escolhe um para governar e todos os outros para trabalhar em conjunto para melhorar a situação do Brasil. E é exatamente sobre esse assunto, senhor presidente, que eu venho aqui na tribuna falar, sobre esse Brasil de agora. Há alguns dias, senhor presidente, no último dia 16 de outubro, o Fórum Econômico Mundial publicou, como faz anualmente, por força dessa época, o relatório de competitividade global. O documento é uma referência fundamental para avaliarmos quão competitivas são as nações no cenário internacional e que tendências podemos verificar nesse cenário, especialmente no que diz respeito ao nosso país, que é a parte que mais nos interessa. Pois bem,
As notícias, como nós podíamos esperar, nesse quadro que se arrasta de crise, não são nada boas para os brasileiros. Nós continuamos patinando entre os países menos competitivos do planeta, em um mundo em que esse conceito se torna cada vez mais importante, cada vez mais crucial, cada vez mais determinante para o sucesso de uma nação. No relatório desse ano, o Brasil ocupa a posição de número 72 entre os 140 países. Estamos atrás, senhor presidente, de nações de porte econômico muito menor que o nosso. Para citar alguns exemplos, por exemplo, que as pessoas que estejam nos ouvindo entendam por que é importante registrar essa estatística. Nós temos as Ilhas Maurício na 49ª posição, temos o Cazaquistão na 59ª posição e temos o Azerbaijão na 69ª posição. Na América Latina, nós temos 7 países à nossa frente. Nós temos Chile, o México, o Uruguai, Costa Rica, Colômbia, Peru e Panamá. Essas economias não podem ser comparadas, nem o tamanho desses países com o Brasil. Nós chegamos a ocupar a posição de número 57, senhor presidente, no relatório de 2014 e 2015, entre os 144 países. Olha a diferença para o patamar que nós estamos frequentando. E de lá para cá, só decaímos. Chegamos a ocupar a 81ª posição no relatório de 2016-2017. O que significa, afinal, tudo isso que eu estou dizendo aqui? Senhoras e senhores senadores, esse conceito de competitividade, que é uma amostragem que se coloca mundialmente. O Brasil é uma grande economia, é uma das maiores do planeta, um gigante da agricultura e da pecuária, um dos maiores mercados consumidores do mundo. Por que, então, a nossa posição no ranking de competitividade global é tão ruim? Comparava de países que representam uma ínfima fração da economia mundial e da nossa economia. A resposta, evidentemente, não será simples. Já temos frequentado a pauta dos debates internacionalmente, todos analisam o Brasil. É relativamente fácil comparar a competitividade entre empresas quando a gente fala de economia, por exemplo. Uma empresa, e o senhor sabe que sou do ramo, é mais competitiva que suas concorrentes se ela consegue oferecer produtos melhores, a preços baixos, garantindo inclusive a satisfação dos seus clientes, da sua prestação de serviço, e assim ela vai conquistando uma parcela maior de mercado em que ela atua. Quando tentamos comparar a competitividade de países, porém, a coisa é complicada. Quando nós estamos falando do universo de uma nação, que parâmetros nós devemos usar? Como avaliar se um país é mais competitivo que o outro, sem índices numéricos, que não tenha nenhum equívoco, como, por exemplo, o preço de um produto? O Fórum Econômico Mundial, em seus relatórios globais anuais, vem propondo com sucesso a utilização de 12 parâmetros ou pilares de competitividade que permitem você construir um ranking de competitividade entre as nações. Daí o resultado que nós estamos abordando aqui. E são 4 pilares, senhor presidente, chamados ambientais. São instituições, infraestrutura, tecnologia de comunicação e informação e estabilidade macroeconômica. Os pilares que eu citei, os últimos 2, referem ao capital humano, que tem saúde e formação profissional. Problemas que nós estamos enfrentando todo dia com perda de qualidade. 4 outros pilares dizem respeito às práticas de mercado. Mercado de produtos, mercado de trabalho, sistema financeiro e tamanho do mercado. Finalmente, os pilares 11 e 12 avaliam o ecossistema de inovação do país, o dinamismo dos negócios e a capacidade de inovação de cada nação. Avaliando cada um desses pilares em cerca de 140 países, todo ano, o Fórum Econômico Mundial acaba realizando mais do que um ranking. Ele oferece um raio-x de cada país
em aspectos que eu considero e que o mundo considera importantíssimos. Isso acaba se tornando uma mensagem e um alerta para os países mal colocados na classificação, infelizmente, entre eles está o Brasil. Se analisarmos rapidamente os dados específicos sobre o Brasil no relatório, veremos que estamos bem em apenas um pilar, o tamanho do nosso mercado. Somente, quesito em que nós ocupamos a 10ª colocação entre os 140 países avaliados. Parece uma grande contradição. Os outros 11 pilares, porém, que eu acabei de citar, em geral, nós estamos abaixo da média mundial. Em dinamismo dos negócios, por exemplo, há 107 países, senhor presidente, com um ambiente de negócio mais dinâmico do que o nosso, o que diz muito sobre o peso em que a burocracia e a alta carga tributária impõem aos nossos empreendedores. Em resumo, a situação é crítica, reflexo de erros de estrutura que insistimos em cometer no Brasil há anos e décadas. Por isso, o Brasil, apesar do seu território, do seu ambiente de negócio, da macroeconomia, as situações, os mecanismos usados para essa economia funcionar são essas que são verdadeiros entraves na burocracia para que o país possa desempenhar. Como inverter, então, essa tendência, esse comportamento? Como nos aproximamos mais das nações que ocupam as primeiras posições do ranking de competitividade, Estados Unidos, Singapura, Alemanha, Suíça, Japão, Holanda, Hong Kong, Reino Unido, Suécia, Dinamarca, para ficarmos então, já que estamos entre os 10, apenas nos 10 mais bem posicionados? O que nós podemos fazer? O problema não é fácil, ele é complexo. E a resposta também não é simples. Mas se eu tivesse que enfatizar apenas uma variável, eu não teria dúvida em responder aquilo, presidente Dário Berger, que insistentemente falo dessa tribuna: investir em educação. A teimosia do Brasil, até na construção do seu relatório, do seu orçamento anual, chega a doer, porque insiste em desconhecer que a causa de tantos problemas vem de uma causa estrutural: educação. Educação sempre foi no mundo e continuará sendo a chave para nós sairmos do atraso, para nós evoluirmos, para fazer a inserção social devida e econômica devida. A educação diminui desigualdades, democratiza oportunidades, combate a fome, a miséria, a pobreza, qualifica a mão de obra, reduz a dependência, agrega valor aos produtos do nosso trabalho. Investir em educação, senhor presidente, é iniciar uma bola de neve de efeitos cumulativos, que são benéficos, afinal de contas, e vão transformar o Brasil em nova nação. Insistir nesse erro cometemos o erro da retórica, de estarmos falando sempre a mesma coisa, dizendo: olha como o Brasil está. O Brasil tem uma crise, a economia vai mal, mas tudo é decorrência da falta de objetividade em relação a criar uma política de infraestrutura que qualifique o país e dê oportunidade, faça inserção social e, finalmente, chegue ao desenvolvimento. Eu me repito, e todas as vezes que venho a essa tribuna, e tenho que mencionar, falar sobre educação. Se comemoro que o Espírito Santo tem o melhor ensino médio do país, segundo os dados do IDEB, referentes a 2017, divulgados há pouco mais de um mês, é porque acredito no poder transformador da educação em uma sociedade. Se investigarmos a história dos 10 países que citei há pouco, os 10 países que eu falei, senhor presidente, ocupam o topo do ranking de competitividade, não tenho dúvida de que é possível identificar um forte investimento na educação de crianças e jovens e como um elemento comum, imprescindível, necessário e absurdamente desejado pelo país brasileiro. Singapura talvez seja, entre eles, o exemplo mais radical do que investimentos pesados em educação podem fazer em um espaço relativamente em curto tempo. Senhor presidente, competitividade,
A competitividade não é uma soma, é um jogo de soma zero. Não é um jogo apenas de somar zero. Não é preciso que alguém perca para que o outro ganhe. Todos podem ser competitivos, todos podem ter inserção no país que quer produzir, podem desenvolver a economia e chegar ao desenvolvimento do país verdadeiramente, sem soluços que todo dia acontecem na nossa economia. Quando uma coisa vai bem, necessariamente a outra não tem que ir mal, tão mal quanto parece. Competição não deve ser confundida com rivalidade. Num ambiente competitivo, todos têm que dar o seu melhor, todos. Todos têm condição de desenvolver seu pleno potencial e isso cria um ambiente propício para o crescimento coletivo, para o crescimento do Brasil. Podemos e devemos, senhor presidente, melhorar nossos índices de competitividade com investimento em infraestrutura, em tecnologia, em desburocratização, em saúde, em tantas outras áreas. Eu cito o meu estado, por exemplo, presidente, quantas cidades do porte de Vila Velha, na região metropolitana, que tem esgoto, que tem água tratada. O interior do estado tem cidades que não têm água. Isso é possível pensar que nessa condição miserável vai se ter escola para todo mundo? Não vai ter. Se não priorizam a infraestrutura, a educação, que é a base necessária para que a gente possa desenvolver, que o Brasil possa crescer, isso não existe. Não tem qualquer dúvida, porém, e acho que o presidente novo, o eleito presidente, deve estar atento a isso, que a educação é a chave do chamado desenvolvimento sustentável, que todo mundo agora fala em sustentabilidade. Todos os discursos contêm esse potencial nas suas palavras. Eu me repito, mas eu continuarei, senhor presidente, concluindo, me repetindo, batendo na mesma tecla, até que o presidente da República, já que o regime é presidencialista, é um homem, uma caneta e uma equipe designada por ele, escolhidos os seus ministérios, os gestores dos ministérios, que eles pensem que merece ser colocado na pauta verdadeiramente e com incentivos, inclusive do setor privado, que nós precisamos atuar com sucesso em um mundo cada vez mais competitivo, investindo na educação. Era o que eu tinha que dizer. Eu sei que parece uma bigorna, senhor presidente, aqui dessa tribuna. Ao longo de 30 anos nessa casa, frequentando a Frente Parlamentar da Educação, fazendo projetos na área educacional, tentando, no meu estado, por exemplo, quando o prefeito dialoga, mostra a necessidade do seu município, o senhor não me falou de escola, então o assunto não prospera. E o Estado tem que entender isso, tem que prover a educação do seu estado, o governo tem que prover a educação do seu país. O município tem que preocupar se ele não recebe do governo federal o incentivo para construir a sua rede educacional e oferecer. Isso não é um serviço, isso é uma formação. E para essa área, nada menos que a nossa militância dedicada para discutir o Brasil em todas as suas faces, mas, sobretudo, para discutir o Brasil que realmente quer promover justiça social e ter desenvolvimento. Muito obrigado, senhor presidente.